Bom dia, querido. Você pode trazer seu dízimo e sua oferta se você trouxe. Abre sua Bíblia comigo em João, no capítulo 14. Vamos orar, querido. Abaixe sua cabeça e falar com Deus. Espírito Santo do Senhor, nós te damos governo sobre esse ambiente, Senhor. Nós declaramos, Pai amado, nós liberamos a palavra, Pai, de que esse ambiente está debaixo da Tua autoridade, Espírito Santo. Que o Senhor tenha liberdade, Espírito, para fluir debaixo da palavra e criar vida, Senhor. E dar forma àquilo que o Senhor já determinou. Espírito Santo, que o Senhor fale ao nosso coração, que o Senhor quebre barreiras, quebre cadeias, que o Senhor dê forma ao que está distorcido. Que o Senhor quebre todo dogma do nosso coração, Senhor. Que o Senhor destrua, Pai, descubra e destrua fortalezas dentro de nós, da nossa mente. Dá-nos forma, Espírito Santo. Nos faz parecidos com Jesus essa manhã. Em nome do Senhor Jesus é que nós te agradecemos, ó Pai. Queridos, eu queria pedir para você que você ouvisse essa palavra como se você estivesse ouvindo a primeira vez. O Evangelho. Que você se abrisse para, ainda que você ouça coisas que você fala, eu já ouvi isso. Ouça como se fosse a primeira vez. Dê ao Espírito Santo a oportunidade de que ele possa se revelar a você. Porque revelação é diferente de descoberta. Revelação é diferente de olhar para uma coisa e ver uma coisa. Revelação é aquilo que você vê na palavra, que estava lá, sempre teve escrito. Mas de repente você bate o olho e aquilo se revela de uma forma diferente. Por isso que a palavra é viva, porque é a mesma palavra. Revelação é quando ela entra e eu começo a vê-la de uma forma diferente. Isso é Jesus. Jesus era uma Bíblia que já estava escrita há muitos anos. A mesma palavra, que já existia desde o Gênesis. Desde que Moisés começou a escrever, aquela palavra já existia. Só que ela começou a ser vista de um jeito diferente quando eles viram Jesus. O verbo encarnado, Jesus era uma Bíblia com perna. Era o verbo andando. A mesma coisa que estava escrito, mas visto de um jeito totalmente diferente. E as pessoas que não abriram mão do que eles já tinham visto, eles não recebiam Jesus por causa disso. Eles não estavam presos na palavra, eles estavam presos em si, na sua forma de olhar para a palavra. E eu queria pregar o Evangelho para você hoje. Não da forma, talvez, que nós sejamos acostumados a ouvir o Evangelho. Porque o Evangelho para a gente é aceitar Jesus e ser salvo. Isso não é o Evangelho. O Evangelho existe antes da fundação do mundo. O Evangelho existe em Abraão, existia no Gênesis, no Éden, o Evangelho já existia. João no capítulo 14, verso 8, diz assim, ó, disse-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Ponto, até aqui. Jesus está dando as últimas instruções para os apóstolos, fechados naquela casa, aquele lugar onde eles estavam, onde eles iam cear. E Filipe fala para ele, antes de você ir embora, mostra o Pai para a gente. E isso é suficiente. Isso é suficiente. O Evangelho não é Jesus vindo do céu para cá para a gente morrer e ir para o céu. O Evangelho é a revelação do Pai. O Evangelho, boas novas, essa palavra, o que é? É o Pai se mostrando. Filipe, quando fala isso nos basta, Jesus só recrimina Filipe da primeira parte. Ele não recrimina Filipe de que isso não é suficiente. Ele recrimina Filipe só de que realmente basta, mas você já está vendo o Pai. Desde que eu vim aqui, desde que eu cheguei, eu estou mostrando o Pai para vocês. Isso nos basta. Conhecer o Pai nos basta. Por isso que o diabo luta tanto para destruir a imagem do Pai dentro de casa. Por isso a maioria de nós aqui cresceu com a imagem de Pai totalmente destruída. Porque quando a gente chega na igreja, a gente não conhece o Pai. A gente pega a Bíblia e traduz o Deus na imagem do Pai que eu carrego do meu Pai. Ainda que você ache que não está fazendo isso, você está fazendo isso. Tentando brigar com isso, tentando repetir isso, mas de uma forma ou de outra, você não tem como fugir da imagem de Pai que você recebeu. Porque Deus não coloca a imagem de Pai em ninguém, quem coloca é o seu Pai. Deus criou o homem com palavras. O Pai formou o homem com as mãos. Então a destruição que existe na nossa dificuldade de entender o Evangelho é porque a gente ainda está apegado na imagem do nosso Pai. Não foi quebrada.
nos bastaria ter a imagem do Pai sarada. Isso resolveria tudo. Deus, quando faz Adão, coloca o Adão em cima da terra, ele dá forma para Adão. E quando Adão abre os olhos, ele vê um pai diante dele. Está resolvida a vida de Adão. Até que ele resolve negar que ele já tem a imagem do pai. Até que Satanás fala para a mulher dele: se vocês comerem, vocês vão ser como o pai. Vocês vão ser como Deus. Mas Deus está falando: não, vocês já têm a forma do pai. Satanás está prometendo a forma de Deus. Quando ele rejeita a forma do pai pela forma de Deus, eles caem. Aí Deus resolve começar tudo de novo. E ele vai em Abraão. E ele vai fazer de Abraão o quê? Um pai. O evangelho, ele está pregando o evangelho para Abraão. Você vai ser pai pela fé agora. E todas as nações da terra, não são os judeus, todas as nações da terra serão benditas em ti. Porque você vai manifestar o Pai. Enquanto nós não negamos a imagem de Pai que nós temos, a gente não consegue andar nesse lugar. Não é difícil seguir Jesus. Difícil é negar a si mesmo. Seguir Jesus pode ser pesado e cansativo quando você não nega a si mesmo, mas não é impossível. O que me mata e te mata não é a dificuldade em ler a Bíblia e ir na igreja, é a dificuldade em negar quem eu sou. Porque quem eu sou é continuidade de quem o meu Pai é. Por isso precisa morrer. Precisa morrer não é só uma figura de linguagem da Bíblia. Ah, você tem que se autodestruir. Jesus não quer ninguém andando humilhado sobre a terra. Humilhar-vos debaixo da mão de Deus. Às vezes a gente tem a impressão, e eu tinha quando eu era criança na igreja, que Jesus queria filhos todos humilhados. Pequenos, fracos, destruídos, andando com aquela cara de coitado. E não é isso que a Bíblia está dizendo. O que a Bíblia está dizendo é: você precisa destruir, arrebentar com a imagem que você tem. Deus tem falado muito comigo sobre imagem e semelhança. Imagem, o que é imagem? O modelo sobre o qual você foi criado. No capítulo 1 de Gênesis, volta lá, eu queria ler com você. Verso 26. No plano de Deus, como um homem é feito? Um homem que nasce, começa a andar em cima da terra como Adão e não precisa ler a Bíblia. Adão não recebe Bíblia, Adão não recebe orientação teológica, Adão não recebe orientação de orar, não tem nada de religioso na vida de Adão. Adão abre os olhos e recebe um propósito, cuida do jardim, faz filho e manda nas coisas aí. É isso, só isso. Não tem igreja, não tem vigília, não tem jejum, não tem nada. Por quê? Porque Adão já tem a forma de Deus. Adão já tem semelhança de Deus, já tem imagem de Deus. Então, meu filho, o que você fizer está bem feito, porque você se parece comigo. O que sai de você, sai de mim. Esse é o que Deus tem para você e para mim. Deus não tem para você e para mim que você saia daqui para abrir uma igreja na África. Deus tem para mim e para você que a gente saia daqui, vai lá na África e comece a mostrar Ele para os outros. E aí, de repente, a gente reúne gente para mostrar em público, para se reunir. E aí a Bíblia chama isso no grego de eclésia. A reunião. E aí aquelas pessoas que estão sentadas juntos começam a negar os pais delas para aceitar o mesmo pai que me moldou, que me deu imagem. E elas começam a se parecer com isso. Naturalmente, quando elas amadurecem, elas começam a multiplicar isso. Era só isso. E é só isso. Mas isso começa com um sai da tua casa. Deixa aquilo que você aprendeu. E vou mandar para um lugar que você desconhece, igual Jesus fazia com os discípulos. Como ele fez com Abraão, como ele fez com os discípulos. É a mesma história. Só é diferente com Adão, porque Adão não tinha que deixar nada, ele já começa do zero. Nós, antes de poder seguirmos, a gente precisa deixar. E que é a parte mais dolorida, a mais difícil. Tem muita gente carregando peso e fardo dentro da igreja, chamando de cruz. Querido, o chamado para carregar a cruz só vem depois do chamado do negue-se a si mesmo. Negue-se a si mesmo e tome sua cruz.
Você só tem uma cruz para carregar quando você negou a natureza do seu pai, porque senão, na verdade, você não está carregando a cruz que o Senhor tem para você. Você está carregando os pesos que o seu pai colocou sobre você ainda. Você está carregando rejeição e utilizando o evangelho para saciar a tua alma, a tua autoestima, teu caráter. Você está carregando rebeldia e está utilizando a igreja e a autoridade que o Senhor colocou sobre você como filho para se impor. Mas enquanto o passado não for arrumado, enquanto não houver morte, todo o resto não tem vida, não tem essência. Vamos ler o texto aqui de Gênesis. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Isso aqui é uma profecia. Deus está dizendo assim, o Deus aqui é Elohim. Está o Pai, o Filho e o Espírito conversando, e ele fala assim, bora fazer o homem. Façamos, vamos fazer. Vamos fazer. A palavra fazer aqui no original é fazer, construir, muito genérica essa palavra, para vários, a mesma palavra que um homem usava para fazer. O versículo seguinte, criou Deus, não fez Deus, Deus criou. A palavra aqui é bara, é criar a partir do nada, é gerar algo. Deus está começando o façamos. Ele tinha falado, vamos edificar, vamos construir. Ele começa, a primeira etapa é, criou Deus o homem. A sua imagem, a imagem de Deus criou, macho e fêmea os criou. No versículo anterior, Deus fala assim, façamos a imagem e semelhança. Nesse Deus fala, e criou a sua imagem. A imagem criou, Deus não criou a semelhança. Ele criou só a imagem. O que Deus está fazendo no capítulo 1? Ele está criando um modelo, a base, a sua imagem. Ele ainda não deu forma para esse homem ainda não é visto. Esse homem vai ganhar forma e ser visto aqui na terra no capítulo 2. No capítulo 1, Deus está falando como vai ser esse homem. Ele é criado nos céus, ele é criado macho e fêmea em igual lugar, em igual peso, em igual autoridade. Ele recebe o propósito de governar, dominar, os dois, macho e fêmea. Isso é Deus desenhando a planta do homem. Está falando, isso aqui é um homem formado. Quando esse homem ganhar forma, ele vai ser desse jeito. Capítulo 1, Deus faz uma planta de engenharia e fala, isso aqui vai ser o homem. Ele vai governar, vai dominar, vai ser macho e fêmea, vai ser tudo isso aqui. E a Bíblia fala, isso é a imagem de Deus. Isso aqui vai refletir Deus. Isso aqui reflete a Cristo. Isso aqui é o modelo de Cristo. No capítulo 2, Deus fala, agora deixa eu mostrar na prática, como na terra isso vai acontecer. Ele vai lá, pega o pó da terra, com as mãos agora, não é mais com palavra profética, agora tem que ter mão, tem que ter toque. Ele pega o barro, dá forma, sopra o Espírito dentro, e a Bíblia fala, agora ele não recebeu imagem, agora ele se tornou alma vivente. Ou seja, agora ele tem vontades, desejos, manifestações externas que contêm vida. Agora ele tem vontades de Cristo. Agora, visivelmente, aquilo que era um projeto à imagem de Deus, manifesta a semelhança, a aparência de Deus. Agora o mundo pode ver o que antes Deus tinha só dito que seria. Esse homem agora, ele pode andar em cima da terra. Deus não precisa falar nada para ele. Não minta, não roube, não nada. Deus só fala, não coma daquilo ali. O não coma daquilo ali não é algo do tipo, tem uma tentaçãozinha ali para sua vida não ser tão fácil. O não toque naquilo é, o dia que você decidir viver por uma imagem de certo e errado que está dentro de você, você negou a minha. Isso era a árvore do conhecimento. Satanás estava dizendo assim, não seja filho, seja Deus. Não governe como filho, governe como Deus. Não manifeste uma aparência baseada em uma imagem que não é a tua. O que Deus está querendo é que você fique aqui mostrando uma essência que não é a sua, é a dele. Se você comer e souber o que ele sabe, você vai ter a possibilidade de mostrar por si só alguma coisa, que é o que o homem se tornou. Autônomo. Eu não preciso do pai. Por isso que todo conflito que a gente tem na igreja, por mais que esteja escrito na Bíblia, a gente não diz eu me rebelei contra o meu pai, contra o meu Deus.
Deus é Deus. Deus continua sendo meu Deus. Eu me rebelo normalmente contra a figura dos pais. A rebelião dificilmente é contra Deus. Dificilmente a minha briga é com Deus. Ela é com o Pai, com as figuras de autoridade. Porque essas são as figuras que Deus deu autoridade para me mostrar Ele. Quando eu me conflito com essas figuras, independente delas estarem certas ou erradas, o diabo está falando para mim, rejeite o Pai, pegue o conhecimento para você e gere uma imagem aqui do lado de fora. E esse é o homem, andando sobre a terra, na igreja ou sem igreja. Todo homem tem dentro de si um propósito. Você carrega um propósito. Se eu perguntar para você o que você sonha, a imagem que você tem de sucesso. Para alguns a imagem de sucesso vai ser carreira. Uma empresa assim, fecha os olhos e narra. Uma empresa assim, 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 funcionários assim. E nunca vai ter maldade no teu coração na hora de dizer isso. Eu não estou julgando a sua intenção. Mas você tem essa imagem. E a outra, a minha imagem é meu marido chegando em casa no fim do dia de trabalho, sentando as crianças no colo dele, comida na mesa no jantar. E a outra, não, a outra é sucesso, buscando meus filhos na escola, pagando creche cara, eu diretora de empresa. Você não é isso. Mas essa é a imagem que você carrega. Essa é a planta que você tem na parede. Quando aquilo acontecer, Deus vai estar de forma plena na minha vida. Se você está na igreja, você vai dizer que isso é bênção. Quando aquilo acontecer, Deus me abençoou. Se você não está na igreja, quando aquilo acontecer, eu me realizei. O que é realizar? Completar, cumprir. Eu peguei a imagem, transformei a imagem em semelhança, algo que é visto, que é visível pelas pessoas. Toda a nossa frustração, a frustração do mundo, é a necessidade de converter em semelhança aquilo que eu tenho como imagem. Todo mundo carrega uma imagem. O dia que o homem se vê incapaz de cumprir em semelhança a imagem que ele carrega, é quando ele pensa em suicídio. Não tem mais sentido de vida. O que é não ter mais sentido de vida? Eu sou incapaz de cumprir em semelhança aquilo que eu tenho como imagem. Minha imagem é sustentar filhos. Eu sou incapaz de sustentar filhos. Não tem mais sentido viver. O que é não ter mais sentido viver? Não tem mais sentido manifestar algo aqui fora. Porque isso aqui eu não consigo fazer aquilo que eu tenho cravado na parede como um modelo. O problema é que a única coisa que me dá autoridade para fazer com que algo venha aqui para fora é a palavra que vem do céu. O homem só pode, no capítulo 2, ganhar uma forma de barro e governar sobre as coisas, porque antes, no capítulo 1, teve uma palavra dizendo, esse homem, quando ganhar semelhança, ele vai governar sobre as coisas. Ele recebe imagem no capítulo 1 e ele não sai governando sobre as coisas. Ele não recebe o jardim no capítulo 1, embora já existisse plantas. Já existisse terra, mas ele não ganha o jardim no capítulo 1. Mas ele tem a imagem de Deus. Deus diz, sim, a imagem você ganhou no dia que você ganhou isso aqui. No dia que você aceitou Jesus, você ganhou uma imagem. Cola Jesus na parede. Ele era assim, você ganhou uma imagem. Jesus está dizendo, sim, mas para você receber o seu jardim, a sua porção, o lugar onde você vai mostrar e manifestar isso, o lugar onde a terra vai se dobrar diante de você, você tem que receber e assimilar semelhança com aquilo que foi dito. Só que semelhança vem depois da imagem. O que nós vivemos é uma tentativa desesperada de criar a semelhança e por ela transformar a imagem. Eu começo a tentar seguir a Deus, eu tenho que me negar. E é muito difícil me negar. É extremamente difícil negar quem eu sou, porque eu sou isso, eu não estou isso. Eu estou semelhança. Eu estou na igreja, eu estou trabalhando. Então você está trabalhando, isso é aparência. Aí Deus pede o teu trabalho. Ele está pedindo uma semelhança, ele está pedindo algo que veio para fora. Você entrega. Ele está dizendo, mas eu não quero a semelhança. Eu quero o que originou o desejo pelo trabalho. Ele quer a imagem transformada. Essa é extremamente difícil negar. Essa é só com morte. Essa é um caminho, um processo longo.
Um processo de negue-se todos os dias, negue-se, 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 depois você me segue. Primeiro nega, depois obedece. Nega e obedece, nega e obedece. Eu não nego, porque dói, só que quem está do lado de fora não vê. Ninguém aqui do lado de fora sabe se eu realmente neguei o trabalho ou se eu estou só fazendo porque Deus falou. Ninguém sabe aqui se eu realmente não tenho mais vontade de algumas coisas ou se eu só estou fazendo porque é a semelhança. Se eu parei de usar aquele tipo de roupa e agora eu uso terno e gravata porque essa é a semelhança. Isso ninguém sabe. Esses são os que vão se endurecendo, se tornando os hipócritas. Os religiosos. O que é religioso? Alguém que está do lado de fora tentando mostrar um interior que não tem vida. Por isso Jesus chama esses homens de sepulcro caiado. Ele fala, do lado de dentro ainda está morto. A vida ainda não entrou aí dentro. Você está só do lado de fora tentando reproduzir. O que? O que Deus falou. Essa semana Deus falou um negócio comigo, eu ainda comentei com o Denis, lá na casa do Toninho. Por que a gente vem para a igreja? Por que você ora? Por que se alguém fala assim para você, Deus me deu uma palavra para você, meu Deus do céu, você fica, me fala. A gente é doido para saber o que Deus quer falar. A gente é doido para saber o que Deus falou a meu respeito. Para quê? Para quê? Se quando Deus fala a gente não faz. Por que diabos eu quero saber o que é que Deus tem a meu respeito? Se quando Ele fala eu não quero fazer, eu não quero me negar. Você entende que eu estou buscando condenação para a minha vida? Cada vez que eu busco saber, Ele fala e eu não cumpro. Eu acabei de acumular mais uma desobediência. Por que a gente se reúne como igreja? Por que a gente lê a Bíblia? Por que a gente ora? Para conhecer a Deus, para ouvir a Deus? Ele fala, tudo bem. Mas se quando eu vou e falo com você, você não quer fazer, por que você continua falando comigo? É mais ou menos assim, eu estou sentado aqui, minha filha fala, pai, eu quero te dar um presente. Minha filha, eu quero de presente que você jogue fora aquilo que está ali em cima da mesa, aquilo que você gosta de comer, eu quero que você jogue fora. Aí ela sai. Não joga fora, porque ela não quer jogar. Mas ela vem e fica aqui na minha frente. Pai, como eu gosto de você, como eu quero te presentear. Eu falo, pera um pouquinho. Isso é esquizofrenia, isso é loucura. Eu acabei de dizer para você o que eu quero. Você não faz o que eu quero, dá meia volta e volta na minha frente, com as mãozinhas levantadas e dizendo, eu estou aqui para te adorar. Ele fala, opa, que parte você perdeu? Você só não percebeu que o que você está fazendo aqui é religião. Porque você não faz isso num relacionamento com outra pessoa. Sabe quem não fez isso? O jovem rico. Ele era um dos que se amontoavam ao redor de Jesus. Aquele homem não foi a primeira vez que ele chegou diante de Jesus. Um homem rico, religioso, na postura que ele estava, para ele chegar na frente de todo mundo e falar, bom mestre, aquele homem está ouvindo Jesus há um tempo, analisando o que aquele homem está falando. Então ele está há um tempo, mas quando ele chega e fala algo para Jesus, Jesus, o que o senhor quer de mim? Jesus fala, vende tudo e sai. Ele fala, isso eu não estou disposto, ele vai embora. Por que ele não dá meia volta, volta ali e fala, estou aqui para te servir? Jesus fala, você é doido? As pessoas vão olhar para ele e falar, você é doido? Ele já falou para você o que você quer? Ele fala, eu não estou disposto, essa parte aí não dá para mim. E ele sai, deixa de seguir Jesus. Por que a gente continua? Porque se o projeto é me parecer com ele, cada vez que eu o busco para saber um pouquinho mais de qual é o próximo passo da transformação. Ele revela isso, eu engulo aquele pão, ele amarga dentro de mim, me transforma, e eu volto diante dele depois e ele fala, coisa boa. Assim é a criação do mundo. Deus cria o mundo desse jeito. Deus olha para a terra, para você, sem forma e vazio, bagunçado, e Deus fala, haja luz sobre a tua vida. Ele traz Jesus, a luz, em cima de você, e joga a luz, aí você descobre que você é um desgraçado. Deus, como eu sou sujo, como eu sou ruim, como tem coisa errada na minha vida. E Deus fala, vamos arrumar as coisas agora. Aí na hora de arrumar, Deus começa. Que haja separação entre água e terra. E Deus começa a fazer as coisas. E a Bíblia diz assim, verso 6. E disse Deus, haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E Deus fez a expansão e fez separação entre águas e águas que estavam debaixo da expansão, e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. E chamou Deus a expansão céus,
E foi a tarde, e amanhã o dia segundo. E disse Deus: ajuntem-se as águas debaixo do céu, num lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. E chamou Deus a porção seca a terra, e ao juntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom. Sabe como Deus criava as coisas? Deus vinha. O dia do judeu começa de manhã, 6 da manhã. Então Deus vinha lá para o meio-dia, em sol pleno, debaixo de luz, revelava algo na vida da terra. Ó, terra e água está misturada, precisa separar. E Deus lança uma palavra: haja separação. Aí vinha um período de noite. Começava a noite. Quando chegava no outro dia de manhã, vinha a luz sobre aquilo. E Deus falava: viu Deus que era bom, a obra está completa. Isso é Deus tratando a nossa vida. Nós o buscamos, ele vem debaixo de luz, debaixo de revelação e fala: isso aqui tem que ser arrumado na tua vida. Isso aqui está errado, isso aqui foge da imagem que foi estabelecida. Aí você entra num lugar de trevas, de conflito. Um lugar que o choro pode durar uma noite. Um lugar que você fala: cadê Deus? Agora eu não quero mais isso está difícil e não tem Deus que fala. Mas já tem a palavra do que é para ser feito sobre a tua vida. E o Espírito já recebeu autoridade para trabalhar em cima dessa área. E agora é com o Espírito o negócio. E aí quando vem dia, quando amanhece, quando vem de novo luz e pode ser visto o que foi feito em cima daquilo, as águas estão separadas. E Deus fala: isso é bom. Esse é o processo de transformação que o Senhor faz em nós. O problema é que quando as trevas vêm em cima, quando vem um período em que Deus não está mais falando, mas Ele já falou, eu abandono. Eu corro, eu falo: não é Deus, não é Deus isso. Eu não falo isso de voz alta, mas eu guardo para mim e eu vou tentando moldar de um outro jeito. E chega no outro dia, Deus olha e fala: está do mesmo jeito. Não é bom. E eu me apresento diante dele com as mãozinhas levantadas. Ele fala: mas isso é esquizofrenia. É você dizendo: eu quero me parecer com o Senhor, mas eu não quero me parecer com o Senhor. Porque eu quero me parecer com o Senhor. Ele fala: então não faça mais isso. Mas eu quero fazer isso. E eu continuo fazendo isso. E quando ele vem, eu vou com as mãos levantadas, me derramar, rasgar meu coração. Ele fala: ele é pai, ele é muito maduro. Mas se é outro, eu falo: mas você é muito cara de pau. Ou você é doido. Você não quer isso, assuma para você que você não quer. Confesse, porque quem sabe assim, você ganha a possibilidade de arrumar alguma coisa. Mas é necessário que você confesse: de verdade eu não estou querendo. Porque o Senhor já mostrou o modelo. Ele já falou: é nisso que você tem que se tornar. Mas é muito mais fácil tentar sustentar a semelhança, porque a semelhança aceita hipocrisia, embora ela não frutifique. Ela não multiplique, mas ela aceita hipocrisia. Ela me aceita aqui falando coisas, ditando coisas, fazendo coisas, me vestindo, repetindo Bíblia, pregando. A semelhança aceita tudo isso. Aí quando Jesus vem do lado, eu olho e falo: ué, é totalmente diferente daquilo que eu imaginava que era semelhança. Porque a semelhança para aqueles homens eram os fariseus. Semelhança de Deus para eles eram aqueles homens que as roupas tinham um significado profético, que o jeito de comer, aquilo para eles era semelhança. Aí vem um homem igualzinho a eles, só que não se achava erro naquele homem. Aquele homem não tinha nada de Deus na sua roupa, no jeito de falar, não tinha nada. Ele era um homem comum, a diferença é que nele não se achava erro. Tudo que saía da boca dele era comestível pelos outros. Tudo que saía da boca dele era pão para os outros. Você podia comer de olho fechado. A fonte jorrava só água boa. Mas nós aprendemos que eu tenho que produzir. Como minha imagem não produz, porque ela não foi arrumada, e continua saindo água amarga, eu estou o tempo todo tentando criar formas. É Adão, caiu, a roupa já não serve. Então agora eu crio uma forma de ir até Deus. Eu crio uma semelhança digna de estar ali diante deles. Quando Deus está dizendo, arranca esse negócio. Quem determina a semelhança sou eu. E enquanto você continuar buscando no modelo que você tem, na imagem que você tem
você vai continuar produzindo isso. Agora, de tudo isso, o mais louco para a gente é não entender a história do jovem rico, não entender o que eu estou fazendo com Deus. Senhor, me fala, para quê? Se eu já falei. E você acha que o fato de Deus não estar batendo na tua porta todo dia, enfiando o dedo na tua cara, significa que ele aceitou, mudou de ideia, ele entrou num acordo com você? Não, ele simplesmente tem mais o que fazer. Ele simplesmente não veio aqui para isso. Para ficar insistindo comigo. Como ele não foi correndo atrás do jovem rico para insistir, ele falou, eu estou indo. Eu gosto de dizer, Jesus não olhava para trás, ele olhava para frente, para onde tinha que ir, para quem estava andando com ele. E quem ficou para trás é igualzinho a mulher de Ló, ficou. Siga o caminho. Você vai ler Cantares, a mulher perguntando, onde é que está meu marido? Onde é que está o noivo que ama a minha alma? Ele fala, siga a pegada do rebanho. Não é espera aí que eu vou pedir para ele vir te buscar, não, siga a pegada do rebanho, você vai alcançá-los em algum lugar. E aquela mulher segue, e ela alcança. É isso, você parou em alguns lugares, criou sua própria tenda, sua barraca ali, e está esperando Deus passar de novo. Deus falando, filho, eu já fui. Larga essa casca, larga esse negócio e vem atrás. Agora você não vai conseguir me seguir enquanto você continuar insistindo em sustentar a sua imagem. E eu vou te contar algo por experiência. Não vai acontecer um estalar de dedos de Deus, depois de um período de oração em que você vai tentar fazer isso e vai ser fácil. Não vai ser natural, não é espiritual. Eu vou fazer e vai ser agradável porque agora Deus está comigo. Não vai. Na hora de fazer é carne com carne. É Jesus. Jesus já sabia que ia morrer desde o começo. Só que ele nunca tinha experimentado aquilo. Ele nunca tinha sentido. Teoricamente ele sabia, vão bater um prego na minha mão, vão me deixar sem roupa, vão me humilhar, vou ser traído, tá? Os profetas já disseram isso. Legal. Na hora que a coisa acontece, ele fala, Senhor, por que me abandonaste? O céu escureceu. O que era aquilo, querido? Aquilo era às 6 horas da tarde virando. As trevas vindo sobre Jesus. E ele passando por aquele período onde o homem vai ser formado. E no outro dia de manhã Deus vai olhar e falar, e viu Deus que era muito bom. Porque é um homem que já sabia que teria que fazer, quando ele se submete, ele sente dor na alma, além do que ele imaginou que seria. Então ele chega a gritar, Deus me abandonou. Deus não está mais aqui comigo. Jesus está dizendo isso. Se isso aconteceu com Jesus, o que você acha que vai acontecer com você e comigo? Quando você tiver que colocar em prática aquilo te rasgar, te doer, e você fala, Deus não está nisso. Não pode ser Deus, não é possível que seja Deus. O problema não é você sentir, o problema é que essa hora você desce correndo da cruz. E fala, não, volta o dia aqui, traz o dia de volta, deixa eu entender melhor. E você fala, tá bom, você está preso no 6º dia, no 5º dia, eu sei lá em que dia da criação, você está preso. E fica séculos preso nesse mesmo dia e não consegue sair desse lugar. De vez em quando está bem, de vez em quando está mal, e isso tem mais a ver com a sua semelhança plena. Ah, está bem no emprego, veio um dinheiro melhor, eu estou bem, agora eu estou bem pra caramba. Sabe por que você está bem? Não é porque você está bem com Deus, é porque a semelhança que você carrega está sendo satisfeita. Por isso que a Bíblia diz que é quase impossível, não é impossível um rico entrar no reino dos céus, porque a semelhança dele está saciada. E quando o dinheiro não sacia esse homem, ele vai procurar obra social, e aí ele vira caridoso, e ele abre instituição. O que esse homem está tentando fazer? Manifestar semelhança de uma imagem que ele tem na parede, ainda não é plena. Por quê? Porque ele ganhou todo o dinheiro do mundo e percebe que ainda não está. O que falta agora? Eu vou doar uma parte do dinheiro. E Jesus fala, você pode doar tudo para ser queimado. Sem o amor, isso não vale nada. Sem o ágape, sem o Cristo lá dentro, tudo isso é semelhança vazia, ela não se sustenta. Por isso, tinha o pastor lá, ele era tão bênção, o cara caiu em adultério. Não se assuste. Aquilo era uma semelhança sustentada em uma imagem que não estava de verdade construída. Imagem é alicerce, querido. Imagem é o que sustenta isso aqui. Para essas colunas estarem de pé, elas só se sustentam nesse lugar e cumprem o papel delas, porque num lugar que nós não estamos vendo, existe algo sustentando cada uma delas. Isso é a imagem. É o que faz com que elas aguentem. Se eu levanto elas sem a imagem, aparentemente eu posso olhar e falar, aqui tem uma coluna. Se vem um peso em cima dela, ela deita.
Porque isso aqui é o que eu estou vendo. É semelhança. O que sustenta isso aqui é a imagem. O que eu estou vendo no púlpito é semelhança. Semelhança de quem? Não sei, a gente vai saber quando vir peso em cima. Se é a semelhança do pai dele, ele vai reagir como o pai dele reagiria. Se é a semelhança de alguém que ele viu lá fora, ele vai reagir de igual. Nós fomos criados por Deus antes da fundação do mundo, mas nós não fomos formados. A formação ele deu como responsabilidade para o teu pai. Você não é resultado da tua vida com Deus, você é resultado da tua vida com teu pai. Você pode orar o quanto você quiser, isso não vai te fazer parecido com Deus. Orar me faz saber o que Deus quer. Orar me faz saber o que agrada o coração de Deus. Orar me faz trocar a conversa com Ele. Ter intimidade para perguntar e receber uma resposta. É isso que a oração faz. Jesus orava todo dia. Mas o que transformou Jesus no que ele precisava ser, não foi a oração. A oração só conduziu ele àquele lugar. Jesus orou para saber quem eram os discípulos. Mas ele teve que ir atrás dos discípulos. Ele teve que cuidar daqueles discípulos. Ele teve que tolerar os discípulos. A oração só revela. Tua vida de oração, de busca, de igreja, de vir para o culto, isso não vale nada. Nada, nada, nada. Se você não estiver disposto a sair daqui, com o que Deus falou com você, e executar. Isso aqui não vale nada. Isso aqui não tem vida. O que tem vida é o Espírito, não é a Bíblia. Jesus, quando subiu, não falou, vou mandar uma Bíblia para vocês. Ele falou, vou mandar um Espírito. E Ele não vai fazer de vocês o que vocês têm que ser. Ele vos ensinará o que vocês devem fazer. Se vocês vão fazer ou não, é outra história. O Espírito veio para ensinar o que fazer. O Espírito veio para falar, filho, não faz mais isso, filho, tira isso da sua casa, filho, não fala mais desse jeito, filha, cuida desse jeito. É isso que o Espírito faz. Quem manifesta é a forma. Por isso tem que vir Jesus e falar, olha, cada um de vocês está interpretando esse negócio de um jeito. Tem gente dizendo que tem que usar saia, tem gente dizendo que é calça. Tem outros dizendo que não pode cortar o cabelo, tem os outros falando que pode fazer até dread, tem gente que fala que é tatuagem, tem gente falando de tudo. Jesus fala, joga esse negócio fora, joga esse negócio fora e olha para mim. Olha para mim aqui. É isso que Jesus está fazendo. Eu comi aquilo ali inteiro, eu sou o verbo em carne, olha para mim. E a Bíblia, larga ela aí. Vou mandar aqui. Vocês vão ver como é alguém que comeu a palavra. Aí Jesus vai e fala para eles, sejam a mesma coisa para os filhos de vocês. Aí Paulo fala, olhem para mim, do jeito que eu olhei para o meu pai Jesus. Ele mostrava como era o pai. Ele mostrava como era manifestar aquilo que estava lá na parede. E eu estou mostrando para vocês, olhem para mim. Porque quando vocês olham para ali, é lá no Éden. Você tentando comer o conhecimento para manifestar Deus. Ele fala, não. Deus, quando você aceitou Jesus, ele já entrou dentro de você. Ele já está aí dentro. Ele só não consegue vir para fora. Porque para vir para fora, você precisa mudar a imagem que você tem. Porque o que está dentro é um prédio com 7 andares. A planta que você tem na parede ainda é de uma casa térrea, que você recebeu do teu pai. Então aquele prédio não consegue subir. Porque quando ele quer sair, ele se confronta com a imagem que você tem. Você não deixa vir para fora. Porque aquele prédio que Deus colocou aqui dentro, está dizendo para o marido, governe sobre a tua esposa, cuide dela. Mas a planta que a tua mulher tem diz, não, teu marido não manda em você. E aí tem um conflito. Então Paulo, vem os apóstolos dizendo, olha para mim. Olha aqui o que eu estou fazendo. Olha se é comestível, olha se tem vida o que está saindo de mim. E me segue, se quiser. Jesus não parava nas pessoas. Jesus é um andarilho. Você olha Jesus na Bíblia, ele está andando, o tempo todo andando, e falando, me siga. Porque ele não chega num lugar para estabelecer a morada dele na tua casa. Ele te convida para ir para a casa dele. Ele vai embora para o céu e fala, eu estou indo preparar o quê? Casa. Nós somos andantes nesse mundo. Os filhos do Espírito são como o vento, eles vão para cá, para lá, ninguém sabe para onde vai.
no deserto, os escravos são libertos. Oh, somos livres agora, sim. Vamos andar. Para onde? Não sei, para onde o vento me levar. A nuvem vai andar, a gente segue ela. Mas se vocês estabelecerem a casa de vocês no modelo que vocês receberam, vocês não conseguem andar atrás. E o mais doido foi o que Deus falou comigo terça-feira, falou, a minha igreja é esquizofrênica. Ela é louca. Ela me pergunta o que quer, e quando eu falo, ela não faz. E no dia seguinte ela vem dizer, rasgar o meu coração, me entregar. Eu falei, ela não sabe o que está falando. Ela ficou doida. Ela está criando uma estrutura religiosa tão grande na relação comigo que ela se perde. Ela confessa que tem intimidade comigo, então ela confessa que crê que eu estou falando, mas quando eu falo, ela só não apenas não obedece, como no dia seguinte ela vem levantar a mão e fala que estamos aqui para te servir. O que mais ofende Deus não é o fato de você não obedecer, é você vir no dia seguinte e dizer, estou te obedecendo, porque nisso você está ensinando errado para os seus filhos. Nisso os teus filhos vão crescer acreditando e entendendo que esse é um modelo de pai. Que servir a Deus, me relacionar com Ele, perguntar o que Ele quer, é mera formalidade. Porque você não faz isso com pessoas. Quando eu tenho que ter conversas mais duras com pessoas aqui, e pessoas se endurecem, sabe o que acontece? Some. Fica 1, 2 semanas sem me ver, 3 semanas sem falar comigo. Sabe o que é isso? Natureza, é natural isso. Eu tenho um conflito, eu não consigo, tá ruim. Até que ou eu digo, gente, estou indo embora. Eu digo, o senhor tem razão. E eu me aproximo. Mas eu não consigo no outro dia de manhã chegar aqui, como se nada tivesse acontecido, falar, me derramar diante de ti, meu pastor. Por que não? Porque, pô, é natural, dá um constrangimento. E Deus fala, por que vocês não têm esse constrangimento comigo? Por que comigo vocês desobedecem e no dia seguinte você levanta a mão e fala que vai rasgar o coração? Fala, não, fica pelo menos um tempo longe, pelo menos eu vou perceber que você está me levando a sério. É melhor que você fique 2 semanas sem falar com Deus, sem ter coragem de olhar para Ele, porque Ele vai perceber pelo menos que você está levando a sério o que Ele fala. Ele vai perceber que você assimilou como é verdadeiro. Ele não está gostando do que eu estou fazendo, mas eu quero continuar fazendo. E como é que eu chego lá diante dele agora, se eu não quero fazer? Você está tratando ele como uma pessoa, como Adão tratou. Como é que eu saio lá agora, se eu já estou sem roupa? Adão não sai lá sem roupa, está aqui tudo normal. Adão sente vergonha. Eu não estou querendo fazer o que o senhor quer. Esse é o primeiro ponto, querido, para a gente começar a entrar em qualquer coisa que se pareça com transformação. Ou a gente vai passar anos, anos e anos usando Deus para aliviar minha alma, minha consciência, medo do inferno ou qualquer outra coisa, mas não vamos estar nem perto de ser transformado à imagem e semelhança dele, nem perto. Nem perto de poder multiplicar, frutificar e mostrar a imagem dele para os outros lá fora. O que mais nos confunde às vezes é que a primeira coisa que Deus faz quando te encontra é revelar teu chamado, teu propósito. Você mal está na igreja, ele já está falando o que você é, quem você é. Sabe o que ele te deu nesse dia? Uma planta. Bota na parede. Ele não deu a planta de desenho, ele deu uma maquete, ele deu a foto do prédio. Ele está falando para você, você vai ser um pastor, já recebeu isso, você é pastor, você é profeta, você vai para tal lugar. Tá, ele te deu uma maquete. Bota lá o desenho da foto, 3D na parede, aquilo lá é que eu vou ser. Mas aquilo não vai acontecer com palavra, agora ele vai dar a planta para você. Essa aqui é a obra. E aí você começa a ticar a obra com você e fala, ixi, a fundação está lascada. Acabou, a fundação não tem nada aqui, ó. Ele fala, então vamos começar a cavar. Agora é hora de cavar. Agora é hora de arrancar tudo. Limpar a terra, para poder começar aquela obra lá. Mas eu não quero limpar a terra. Dá trabalho, desgasta, ninguém vê nada além de buraco. E eu estou gastando meu tempo, meu dinheiro, e ninguém está vendo nada. Ainda estão olhando, endoidou, foi para a igreja agora e está lá, está padecendo, perdeu o emprego, cadê seu Deus, não sei o quê, e você está cavando terra. Eu falando, é isso aí, cavando terra. Mas eu sei quem me prometeu, eu sei no que vai virar,
E eu sei que ele falou que é isso aqui mesmo. Meu orgulho tem que sair. Antes de qualquer coisa, ele falou que tem mais orgulho aqui. Mais orgulho aqui. Isso é o homem prudente. Ele cava essa terra, esse pó que vai cavando, até chegar na rocha, até chegar em Cristo, uma imagem que foi plantada lá no fundinho, quando o Espírito Santo me aceitou e me recebeu. Tem uma pedra lá dentro, uma rocha. E você cava e fala, em cima dessa rocha que eu vou estabelecer os alicerces. E não sabe quanto tempo vai levar para achar essa rocha, mas está lá. E cava, depois você cobre aquilo com os alicerces e começa a levantar a casa. Aí Deus diz, agora pode vir chuva, pode vir tudo combater contra a casa, ela fica de pé. Porque ela foi construída em cima da imagem de Jesus. E não da do teu pai. Mas tem um outro insensato que recebe a planta. Ele vai cavar nada. Vamos começar a construir esse negócio. Bota a roupa de crente, começa a falar igual o pastor. Aprende a falar em língua. Aí ele começa a repetir uns negócios e a casa está ali. As duas casas estão no mesmo lugar. Uma não passou tanta dificuldade como a outra. Uma foi construída muito mais rápida, uma mais abençoada que a outra. O problema é a hora que vem a chuva. Porque o que sustenta aquilo contra a chuva não é a casa, é a imagem. O que sustenta a semelhança é a imagem, querido. Porque ainda que a semelhança, ainda que o seu corpo mortal seja destruído, arrebentado por doença, por enfermidade, por falta de dinheiro, o homem interior, a imagem, se renova a cada dia. Não o homem exterior. A semelhança pode ser destruída, apanhar, ser corrompida. O interior é que se renova a cada dia. A imagem sob a qual você construiu se renova todos os dias. Está de pé para sustentar aquilo que tem que ser construído. Evangelho, querido, é você negar o teu pai. Não no sentido natural da coisa. Negar quem você se tornou. E assumir, eu preciso me tornar aquilo. Eu preciso negar quem eu sou, eu preciso tomar a minha cruz, eu preciso saber que quando eu entrar naquela cruz, vai parecer que nem Deus está comigo. Deus vai falar, não estou mesmo, agora você é o Espírito aí. Mas Ele vai te segurar firme aí. Ele vai te aguentar. Você fica firme que vai dar certo. E quando vier a luz em cima disso, o choro da noite acabar, de manhã, todo mundo sorrindo e Deus vem para falar, não é que ficou bom? Não é que é muito bom a coisa? O projeto de Deus, querido, o Evangelho, é te transformar em alguém parecido com Jesus, porque quando isso acontecer, tudo que foi dito a teu respeito vai se cumprir, você não precisa se preocupar. Tudo vai se cumprir. Porque Deus já falou isso antes da fundação do mundo. Já está escrito antes da fundação do mundo tudo que tem para acontecer com você. Está lá, vai acontecer. Desde que a semelhança venha para fora. Desde que o homem seja formado, que ele tenha a cara de Deus. Que ele mostre Deus, que ele tenha a imagem, porque esse corpo aqui vai para a terra, o que vai subir e que vai sentar com Deus é a imagem, não é a semelhança, não é o que nós estamos mostrando aqui. Aqui nós vamos mostrar empresários, mães, pais, missionários, evangelistas, nós vamos mostrar um monte de coisas aqui. No céu não vai ter nada disso, não vai ter missionário, não vai ter evangelista, novo céu, nova terra, governo com Jesus, não tem nada disso. Tem todo mundo com cara de Jesus. E os anjos olhando, falam, mas você não acabou de entrar? Falam, não, foi outro. É que vocês são tudo parecidos. Vocês são irmãos. É por isso, aliás, é por isso que era para a gente se chamar de irmão. Não é porque a religião ensinou. É porque a gente tem o mesmo pai. Embora moremos em lugares diferentes, façamos coisas diferentes. Temos a mesma natureza. Não manifestamos igual, temos a mesma natureza, a mesma origem, não o mesmo destino. Vamos fazer diferentes, multiforme graça, mas a natureza, quando voltam para procurar minha descendência, de todo mundo vai estar no mesmo lugar, no Cristo. A igreja é um lugar onde todo mundo está ligado em Cristo, como modelo de pai. Você não faz parte da igreja porque você frequenta um culto, mas porque você tem o mesmo pai. Você voltou no mesmo lugar para destruir aquilo que foi construído por mãos tortas. Porque seu pai também não sabia o que estava fazendo, enfim. Mas está feito. O Evangelho é isso e só isso. Mostrar o Pai. Jesus disse, eu estou fazendo isso desde que eu cheguei. Mostra-nos o Pai. Ele falou, como? Eu estou fazendo isso o tempo todo, é só o que eu estou fazendo.
Mostrando o Pai, mostrando o Pai, mostrando o Pai. E por que você vai morrer? Eu vou morrer para que vocês também possam mostrar o Pai. Então eu vim aqui para duas coisas: mostrar o Pai e dar a chance de vocês também poderem mostrar. É o que Adão fez sobre a terra, mostrou o Pai. Eu queria que a gente orasse, querido, tivesse um tempo de oração. Fica de pé. Andar com Deus, cumprir propósito, ser aquilo que Deus falou, tem muito mais a ver com responsabilidade do que com poder de espírito. Depende muito mais disso, porque o Espírito Santo sempre vai fazer a parte dele. Nós é que não fazemos. Nós é que continuamos fazendo aquilo que sempre fizemos, que o resultado é sempre o mesmo, mas quando a gente é confrontado, a gente diz: ah, mas é meu jeito, é assim, Deus sabe o que está fazendo. Deus não está fazendo nada. Deus só libera a palavra. A terra é quem produz as próprias coisas. Deus diz para a terra: produza os seus animais. E a terra produziu os seus animais. E Deus falou: é bom. Porque a terra recebeu uma palavra e resolveu obedecer. É Deus falando para você: você é um pastor. Deus não vai fazer um pastor. Ele está olhando e falando: a terra recebeu uma palavra, se torne isso. Você é pai, você é mãe. É só uma palavra, cheia de autoridade. A terra precisa responder a isso. E se a terra resolve não responder? Se a terra resolve continuar vivendo como um menino, continuar vivendo irresponsavelmente, continuar vivendo em pecado, Deus fala: amém, é a terra que resolve. A palavra está liberada. Se a terra responder, ela tem toda a autoridade para criar aquilo que eu falei. Só que a terra, no Velho Testamento, não conseguia. Porque como Adão sujou a terra, Deus falou: a terra agora é maldita, está saindo espinho para todo lado. Mas Jesus arranca aquele espinho, bota na cabeça e falou: até isso eu tirei. A terra agora, o espinho eu já levei, a terra agora pode responder de forma correta se ela quiser. A terra agora, se for limpa, pode produzir coisas boas. A terra agora pode, por natureza e essência, manifestar a semelhança do Éden. Você pode agora. Não é que você vai, você pode, se você quiser. Aceitar Jesus é aceitar uma imagem nova. Isso é receber Jesus. Eu quero trocar a planta lá da parede, Deus, eu quero. Eu quero tirar aquele modelo que eu tinha, eu quero trocar com o de Jesus. Isso é aceitar Jesus. A maioria de nós recebeu isso de uma forma diferente. Aceitar Jesus, ir para a igreja, e vai ter algum poder, e aí minha vida vai ser abençoada, blindada, eu vou cumprir um ministério, e eu que nunca fui nada, agora estou sendo valorizado por alguém que é Deus, e os outros vão ver, quem me viu passar na prova e não ajudou, e a desgraçada toda. A igreja é isso. Deus, não é nada disso, meu filho. Igreja é um lugar onde eu vou levantar pessoas que já estão se parecendo mais comigo, para você poder olhar e ver, na prática, como é. Na prática, o que é aquela história de roupa lá que o senhor falou? Na prática, o negócio da bebida, como é que é? Na prática, Deus, porque no Código Penal da Bíblia ali tem interpretação para todo lado. Na prática, como é? Deus fala: eu vou dar igreja para isso. Mas se na igreja não tem pai, tem só mestre, aí lascou, porque aí o mestre vai te jogar para a Bíblia de novo. Só que na interpretação dele. Mas também não adianta você ter pai se você não está disposto a ouvir pai. Se você quer continuar obedecendo à natureza do seu antigo pai, também não adianta nada. Abaixa sua cabeça e fala com Deus, querido. Você conhece o Senhor. Você tem o Espírito Santo dentro de você. Isso é uma conversa de pai e filho. Isso não é uma conversa de igreja. E você olha e fala: lá atrás o Senhor falou comigo. Lá atrás, no dia que você conheceu Deus. Lembra do comecinho, quando você conheceu a Deus? Ele falava com você todo dia, toda hora, em todo lugar. Era lindo, era maravilhoso. Você estava num fogo danado, aí alguém derrubou você. Aí você decepcionou, aí qualquer coisa. Aí sua carne começou a vir para fora, aí você já não queria fazer daquele jeito. Mas lembra no começo como era? Tu fala: é aquilo lá ainda, filho. É aquilo. Você foi quem colocou suas roupas de folha e está me seguindo com roupa de folha. Eu já falei para você 10 vezes, esse tipo de roupa aí não dá.
É você que continua andando com aquelas roupas. Mas enquanto você acordou de manhã, a misericórdia de Deus se renovou. Porque se você abrir o olho de manhã, Deus está falando, eu ainda estou aqui para trocar sua roupa. Mas que essa roupa sua aí, você está andando atrás de mim falando, vai aí um filho de Deus, vai um filho de Deus, vai aí um filho de Deus. E eu estou olhando e falando assim, mas isso não muda nada. Você me anunciar para o mundo com as suas palavras, eu até agradeço, mas na tua vida isso não cumpre nada. Não adianta você querer manifestar como filho de Deus se você é filho de serva. Isso pode funcionar dentro da igreja. Mas a hora que você sair para enfrentar o diabo lá fora, ele te dá uma mão de pau. Pode funcionar aqui no nosso meio. O lado de fora está dizendo que é filho de alguma coisa, mas o lado de dentro ainda responde pelo pai anterior. Mas a hora que sai lá para fora, o diabo pega aqueles homens e fala, não conheço vocês. Que vocês ainda são filhos do pai anterior de vocês. Eu queria que a gente orasse hoje. Que você entregar a sua vida para Jesus. Não no sentido de aceitar Jesus como teu salvador. Porque isso tudo que eu falei aqui não tem a ver com salvação. Pode complicar a tua salvação, porque tua carne pode vir para fora, os pecados te seguirem, enfim, uma série de coisas podem acontecer. Mas não ter semelhança não garante inferno para ninguém, nem céu. Aquele ladrão não parecia nada com Jesus. Mas quando ele olha para Jesus, reconhece quem Jesus é, pronto, está salvo. O problema de você não conseguir entrar nesse lugar de semelhança é a frustração. É viver aqui, ouvindo coisas que Deus já falou e que não acontecem. E minha vida vive em crise, vive com problema. E não acontece por quê? Porque a imagem não foi negada. Eu queria te convidar nessa manhã para aceitar Jesus. Não como teu salvador, porque você já aceitou. Mas como teu modelo de vida, de comportamento. Aceitar e dizer, pai, eu quero esse modelo. Aí ele bota alguém na tua vida e fala, tá aqui alguém, ó, que vai andar perto de você, para quem você vai olhar. E quando você não souber como pisar, olha onde ele está pisando. Se você quiser, querido, sai do teu lugar, isso não é para te expor, isso é para a gente orar junto. Na igreja dos apóstolos nem tinha isso aqui. Então não tinha o ir para frente, vai para o meio da roda, eu sei lá como eles faziam. Aqui o que a gente tem é isso, para ficar perto a gente fala, vem na frente para a gente ficar no mesmo lugar. Mas se achar que é constrangedor, tem para falar, vamos lá para o canto. Vão lá, vai para lá e eu vou lá também, a gente ora junto. É mais fácil vir na frente. Se você quer, querido, nessa manhã fala, Senhor, eu me nego. Porque eu quero carregar a sua cruz, eu quero parar de carregar peso e fardo, de cansaço e de angústia, e ficar te buscando quando a coisa não dá para o Senhor me socorrer. Eu quero a tua imagem. Eu quero entregar meu modelo de vida para o Senhor. Eu quero que aqui do lado de fora, quando olharem para mim, vejam o Senhor do lado de dentro. Não vejam meu pai. Não vejam a casa onde eu fui criado. Não vejam a história da minha família. Eu quero que te vejam quando olhar para mim. Quero que a minha vida aqui seja só para te mostrar. E como é que você vai mostrar a Deus? Aquele desenho que Ele te deu no começo da caminhada com Ele, lembra? Quando você era criança, profecia sobre tua vida, esse é o desenho. Ele disse, sim, mas isso só vai acontecer quando você se submeter ao processo da obra. Senão, não tem jeito. Vem aqui pra gente orar, querido, se você quiser. Vamos orar junto. Isso aqui não é para eu interceder por você, para eu nada. É pra gente orar como igreja. Se tocar, se abraçar, como irmãos.
só pra te seguir. Eu abro mão por amor a ti. Eu renuncio o mundo só pra te seguir. Por amor a ti, eu renuncio o mundo só pra te seguir. Desconheço os teus caminhos, mas confio em tua voz. Abro mão da minha vida por amor a ti. Eu abro mão por amor a ti. Eu renuncio o mundo só pra te seguir. Eu abro mão por amor a ti. Eu renuncio o mundo só pra te seguir. Pai, nós te agradecemos por esse dia, Senhor, pela tua graça, pela tua visitação, Senhor. Espírito Santo, visita cada filho seu nesse lugar, Pai. Ajuda-nos, Senhor, a simplificar o Evangelho, Pai. A entender, Pai amado, que o Senhor está formando filhos e não crentes. Que o Senhor deseja criar filhos, Pai amado. Que a igreja, que todo o sistema que o Senhor estabeleceu para nós, ele diz respeito única e exclusivamente, Pai, a que nós possamos ser como Adão, Pai, sua imagem, sua semelhança e multiplicadores de filhos sobre a terra, Pai. Em nome de Jesus, nos ajuda, Senhor, a andar em cima daquilo que o Senhor nos deu como autoridade, como responsabilidade. Em nome de Jesus, que nos conduza debaixo da tua graça, Pai amado. Que a tua bênção nos acompanhe, Senhor, em nome de Jesus. Amém, queridos. Deus abençoe.